Boa noite, irmãos. Para mim e para minha esposa é um grande privilégio estar aqui com os irmãos. Nós temos ao longo dos anos apreciado o grande privilégio de conhecer a família de Deus, de conhecer irmãos e irmãs em diversos lugares e de ver como o Senhor é bom, como o Senhor é rico, como Ele se expressa de formas tão belas através das diferentes assembleias e em cada lugar. Nós realmente nos alegramos em poder estar hoje aqui com os irmãos para repartir a palavra do Senhor. Vamos ler em Abacuque, Abacuque no capítulo 3, versículos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Senhor, estamos aqui na tua presença. Queremos que tu, na tua graça, planejaste estes momentos. E pela tua graça nos trouxeste até aqui, nos deste este lugar, esta ocasião. Por isso, Senhor, estamos reunidos no teu nome, no nome do Senhor Jesus. E por causa disso, Senhor, porque pela tua promessa de onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, tu ali estarias no meio deles. Nós queremos rogar, Senhor, a tua presença. E não somente rogar a tua presença, mas rogar que nós possamos reconhecer a tua presença em nossos corações, que nós possamos honrar a tua presença, que nós possamos nos prostrar à tua presença. Ó Senhor, ser presente e pelo teu Espírito usa da tua graça para trazer dos céus a tua palavra, depositá-la nos nossos corações e, Senhor, fazê-la retornar a ti em glória para o teu próprio nome, Senhor. Senhor, nós cremos em Ti. Nós não olhamos para nós, porque nós somos incapazes, mas olhamos para aquele que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aviva a Tua obra, ó Senhor. Esse é o tema pelo qual nós estamos reunidos aqui. E esse é um tema muito importante, irmãos, porque quando nós pensamos na obra do Senhor, nós logo lembramos da igreja de Deus. A igreja que o Senhor Jesus está edificando, que Ele disse que edificaria. Quando nós olhamos lá nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós sabemos que aqueles capítulos nos falam de 7 igrejas. E ali nós vemos 7 igrejas típicas. O número 7 na Escritura, ele fala daquilo que é completo, daquilo que é perfeito na terra. Então ali nós temos um quadro da igreja. Essas 7 assembleias, elas podem ser vistas de diversos aspectos. Por exemplo, no aspecto histórico, elas foram 7 igrejas reais que estavam experimentando aquelas circunstâncias que estão descritas ali, né? Mas nós também podemos entender do aspecto de tipificar a condição da igreja, ou seja, em toda a era da igreja nós vamos encontrar igrejas locais naquelas condições que estão ali. E também nós podemos entender aquelas 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3 como um quadro profético da vida da igreja ao longo do tempo. Isso não importa. O que importa é que quando nós lemos ali em Apocalipse 1, nos versículos de 10 a 13, nos mostram uma cena que João viu na ilha de Patmos. Em Apocalipse 1, versículos de 10 a 13. E a palavra de Deus diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo:
o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Essa é a cena que João viu. Ele estava na ilha de Patmos prisioneiro, e no dia do Senhor, no domingo, ele se voltou para trás e ele viu aquela cena. Né? Ele viu aqueles 7 candeeiros, né, acesos, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho do homem. Ele viu o Senhor no centro e as 7 igrejas como candeeiros, como seu testemunho na terra. Aqueles 7 candeeiros, eles tinham luz, eles iluminavam. E nós vemos aqui o caráter da igreja. Em cada localidade, a igreja de Deus é o candeeiro. Ela deve trazer luz. Essa luz, ela é aquilo que atesta a vida, o testemunho da igreja. E nós vemos em Apocalipse 2 e 3, os capítulos seguintes, o que acontece? Nós vemos o Senhor andando no meio das 7 igrejas. E Ele observa naquelas igrejas o que está vivo e o que não está. E nós temos, sim, para nossa preocupação, nós vemos ali 5 igrejas reprovadas. 5 igrejas aonde o Senhor não pode se agradar, exceto por algumas situações isoladas. 2 igrejas não têm reprovação alguma. E damos graças a Deus por isso. Isso mostra que há um caminho para a igreja. Nessas 5 igrejas, nós vemos coisas como, por exemplo, a carta à igreja em Sardes, que está no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 1. Versículos 1 e 2. Mas basta lermos o 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Vejam, irmãos, nome de que vive e estás morto. Essa era a condição da igreja de Sardes. Né? Se nós voltarmos atrás, no capítulo 2, nós temos a carta à igreja em Éfeso. E essa igreja em Éfeso, ela tem o testemunho do Senhor de que uma série de coisas positivas haviam nela. Mas, no versículo 4, depois de vários elogios, o Senhor diz para essa igreja: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E olha o que o Senhor diz no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aqui nós vemos a igreja sob o risco de perder a sua própria posição, de ter o seu candeeiro removido por causa da perda do primeiro amor. E quando nós vamos à última das igrejas, a igreja de Laodiceia, nós sabemos bem o que, né, já temos conhecimento do que é dito sobre essa igreja. Né? Essa igreja era uma igreja que ela tinha muito orgulho do que estava acontecendo com ela. E provavelmente isso vinha de uma herança de coisas boas realmente, que levaram aqueles irmãos a de alguma forma dizerem: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Irmãos, isso nunca a gente diz com a boca, mas isso é algo que a gente sente no coração. Né? A gente se compara com outros irmãos às vezes, né? Às vezes a gente tem pena de outros irmãos, né? E quando nós fazemos isso, nós estamos nos aproximando dessa condição.
Nós sabemos que o Senhor diz: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aí o Senhor traz uma série de conselhos para essa igreja. Mas o mais sério aqui é o versículo 20. Apocalipse 3:20. Quando o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O mais grave nessa igreja, a coisa mais séria, é que a igreja de Laodiceia provavelmente vinha de um passado glorioso. Provavelmente eles haviam recebido muitas bênçãos de Deus. Né? Provavelmente haviam tido muito sucesso e estavam vivendo ainda nesse sucesso. Mas gradualmente, irmãos, as atividades, o ensino, a vida da igreja, os irmãos, aquela consciência de que eram abençoados, começou a fazer com que eles seguissem adiante, fazendo o que sempre haviam feito, mas esquecendo do Senhor. E chegou um momento em que eles continuavam fazendo tudo o que sempre faziam, mas o Senhor não estava mais lá. O Senhor bem podia, né? Se o Senhor fosse como nós, o Senhor dizia: não me querem mais? Ele manda um raio lá e remove o candeeiro de uma vez, né? O que o Senhor faz? O Senhor bate a porta. Como a igreja já está fechada, como um todo, ele vai atrás dos indivíduos e bate a porta. Ele busca a sua igreja, ele quer ganhar a sua igreja de volta de qualquer maneira. Ele é muito misericordioso e amoroso, e ele a deseja. Mas aqui nós vemos, irmãos, que Cristo pode estar fora da igreja. De alguma forma, algo entrou que Cristo era o objeto primaz, o foco, o centro dos afetos, das atenções. Daqui a pouco entrou alguma coisa, alguma tradição, alguma doutrina, alguma experiência, alguma coisa que deixou que fosse Cristo mais aquela coisa. Cristo mais 2, 3 coisas. Daqui a pouco, aquelas coisas mais Cristo. Daqui a pouco, só as coisas. Porque o processo é assim. Por isso esse tema, aviva a tua obra, é muito importante. Nós sabemos qual é o sentido, o significado da palavra vida. O que quer dizer vida, segundo as Escrituras? Né? Qual é o sentido? O que quer dizer vida? Né? O Evangelho de João, ele nos ajuda muito, ele é muito objetivo nisso. Porque em João, nós vemos o Senhor dizendo: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Para Marta, o Senhor Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a vida. Ele disse aos judeus: e não quereis vir a mim para terdes vida. Então o Senhor Jesus, ele é a vida de Deus que nos foi dada. Né? Ele próprio. E ele é a medida da vida. Por isso, nosso caminhar com ele, ele vai nos levar, irmãos, a sermos caracterizados por ele. Ou seja, o objetivo de Deus sempre conosco é que nós, cada vez mais, estejamos dominados, transformados pela vida de Cristo, expressando essa vida de Cristo. E a vida da igreja da mesma forma. Quando alguém toca a nossa vida, ele deve tocar a Cristo. Quando alguém se aproxima da igreja, ele deve ver a Cristo. Muitas vezes as pessoas chegam da igreja, elas são confrontadas com um tipo de experiência específica. Muitas vezes as pessoas vêm à igreja e são confrontadas com um tipo de doutrina ou de ensino específico. Práticas, pessoas. Mas a igreja ela tem que ser caracterizada pela vida de Cristo. Esse é o significado da igreja. A igreja ela é um testemunho vivo. Ela é o corpo que testifica que o cabeça está no céu, né? Que ele ressuscitou. A doutrina da ressurreição é muito importante.
mas ela deve resultar num testemunho da ressurreição. Nós podemos testificar que o nosso Senhor vive, porque nós somos o seu corpo. Aqueles primeiros irmãos, né, em Antioquia, da Síria, eles foram chamados de cristãos, porque eles eram obcecados por Cristo. O assunto deles era Cristo, a vida deles era Cristo. Então, o apelido, o nome cristão foi dado pejorativamente como um apelido na cidade de Antioquia. Aí aqueles gentios lá olharam, né, os não convertidos, olhavam para eles e diziam, cristão. Esse é o nome, só fala em Cristo, cristão. O nome cristão veio daí, porque Cristo foi identificado neles de uma forma tão forte que eles viam a Cristo naqueles irmãos. Então isso é muito importante, irmãos, para nós começarmos a entender o que é a Viva a Tua Obra. Nós vamos, nesses 3 dias, nessas 3 oportunidades que eu vou ter de compartilhar com os irmãos, nós vamos olhar o livro de Abacuque. Meus irmãos, esse é um livro bem curtinho, um livro de 3 capítulos, e é um livro muito precioso. Bom, os 66 livros das Escrituras são muito preciosos, né? Nós só precisamos descobrir isso. Nós temos uma vida aqui para descobrir isso, né? Então, esse livro de Abacuque, que é o nosso tema, é um livro de 3 capítulos, e hoje nós vamos começar. Eu recomendaria para os irmãos que procurassem ler esse livro, né? Talvez hoje vai ficar tarde, mas são 3 capítulos, né, irmãos? Se não tiver muito sono à noite, dá uma lidinha nesses 3 capítulos, né? Talvez alguns já tenham feito isso, né? E se o fizeram, vão ser abençoados. Mas para que nós possamos entrar um pouquinho nesse livro maravilhoso, eu recomendo isso para os irmãos. Nós vamos ver então esse livro em 3 partes, né? Ele tem 3 capítulos e nós vamos procurar ver os 3 capítulos, cada um mais ou menos de uma vez, né? Hoje então nós veremos o capítulo 1 de Abacuque, né? E nesse capítulo 1 a ênfase tem dois assuntos interessantes: o encargo e a comunhão com Deus. Esse é o assunto de Abacuque 1 que nós vamos ver hoje: encargo e comunhão com Deus. O encargo recebido leva à comunhão com Deus. Esse é o nosso tema de hoje. Na segunda ocasião, nós vamos ver o capítulo 2, e nós vamos ver sob o ponto de vista de visão e carreira da fé. Ali nós vamos ver que Abacuque fala de uma visão, e que essa visão nos coloca numa carreira, que é a carreira da fé. Os irmãos certamente estão lembrados, né, de Hebreus 12, né, com isso. E a terceira parte, o capítulo 3 de Abacuque, nós vamos falar sobre adoração e vida nos lugares altos. Tá? Então, através desses 3 capítulos, nós vamos tentar ganhar do Senhor, né, que Ele tenha misericórdia de nós e nos conceda isso, né, apesar da nossa fraqueza, que Ele nos conceda receber desses temas, para que a gente possa ser ajudado a buscar expressar de uma forma maior essa vida que Ele nos deu, que o Senhor nos deu, e dessa forma a sua obra seja avivada nos nossos dias. Então vamos usar o nosso tempo hoje com o capítulo 1 de Abacuque, e eu gostaria de ler Abacuque 1:1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Talvez alguns irmãos aqui tenham outra versão, né? Eu não sei se tem alguma versão em português que tenha a tradução mais exata desse versículo, mas se nós olharmos, irmãos, algumas traduções literais, como a do irmão Darby, como a do irmão Young, a do irmão Rotherham, e algumas outras versões inglesas bem precisas, aqui esse versículo precisa de uma correção importante, né?
esse versículo aqui. Esse versículo, na verdade, ele diz o seguinte: encargo que o profeta Abacuque viu. Isso é o que diz esse versículo. Encargo que o profeta Abacuque viu. É muito importante essa palavra encargo, né? Eu gostaria até de dizer uma coisa para os irmãos, que quando a gente faz essas correções assim de tradução, muitas vezes a gente traz assim, os irmãos que compartilham trazem informações assim, grego, hebraico, né? E às vezes, irmãos, isso pode dar uma ideia de que a nossa Bíblia é imprecisa e a gente já coloca dúvida, né? E aí a gente está lendo um versículo, assim, o Senhor fala conosco e a gente começa a pensar assim, mas será que é isso no hebraico mesmo? Será que é isso no grego? Irmãos, quando a gente fala, quando nós colocamos essas coisas, é para edificação dos irmãos. Agora, os irmãos creem, o Espírito Santo usa as Escrituras. E às vezes usa a Escritura até mesmo com a tradução inexata, né? Então os irmãos nunca deixem de crer nas Escrituras, né? À medida que os irmãos recebem a instrução, pode colocar ali uma notinha do lado na Bíblia, né? Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus, né? O Espírito Santo usa a palavra de Deus. Então, irmão, nunca desconfie da sua Bíblia, né? Se você puder usar uma, duas versões para comparar, faça isso. Mas se não puder, tome a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, creia na sua Bíblia, sem duvidar jamais. O Senhor vai falar através das Escrituras, né? Então, eu digo isso para que essas instruções não acabem provocando também um mal. Então, aqui encargo que o profeta Abacuque viu. O que é encargo? A palavra encargo, ela tem a ver com carga mesmo, né? Quando fala lá, por exemplo, o encargo dos levitas, encarregar as coisas do tabernáculo lá, encargo, a palavra é carga mesmo, é levar a carga. Mas a gente sabe que o encargo que o profeta Abacuque viu, certamente não é uma carga física, né? Encargo, irmãos, é alguma coisa que nós recebemos no nosso coração. Encargo é algo que nos é confiado pelo Senhor, né? E o Senhor nos ajuda a entender isso num texto lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, no versículo 28 a 30. Esse é um texto muito conhecido e é um texto que nos consola muitas vezes. É um texto muito precioso. E ele diz assim, Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor aqui, Ele está nos chamando a vir a Ele quando estamos cansados e sobrecarregados, porque Ele quer nos aliviar. Ele nos chama a tomar sobre nós o seu jugo e aprender dele, para que assim nós achemos descanso para as nossas almas. O que é o jugo do Senhor? O jugo do Senhor é o caminho que Ele andou aqui na terra. É o caminho de obediência ao Pai. É o caminho de aprender a obediência pelas coisas que Ele mesmo sofreu. Ele, sendo Deus, não tomou como usurpação o ser igual a Deus. Mas Ele se fez servo. E Ele aprendeu a obediência. Irmãos, Deus não obedece, porque Deus é Deus. Deus é autoridade. Deus é supremo e absoluto. Mas quando o Filho de Deus vem a esse mundo, se fez carne, para que Ele fosse o nosso Redentor, Ele teve que aprender a obediência. Sendo Deus
E ele jamais deixou de ser Deus. Ele deixou de lado as prerrogativas da sua divindade por um tempo. Ele deixou a sua glória, a sua majestade, a sua onipotência, a sua onipresença. Isso ele deixou por um tempo. Mas ele não deixou de ser Deus. E como Deus, ele teve que aprender a obediência. Ele teve que aprender a caminhar nessa terra em sujeição ao Pai. Esse é o caminho, esse é o jugo. O Senhor nos diz, se nós queremos descanso, tomemos o seu jugo. Nós estamos hoje em dia, mesmo aqueles que andam em independência de Deus, eles estão debaixo de um jugo que eles não conhecem. O Senhor diz que seu jugo é suave. Por isso ele nos chama. Mas tem outro assunto também, tem um fardo. O meu fardo é leve. Esse fardo é um encargo. O Senhor, quando Ele nos chama para Ele, meus irmãos, Ele quer que nós tiremos o nosso fardo. Nós carregávamos um fardo de pecado, de culpa, de acusação, da miséria da nossa condição. E quando nós conhecemos o Senhor, entregamos a vida para Ele, nós entregamos esse fardo para Ele. Mas às vezes a gente esquece que o fardo que nós entregamos para Ele deve ser substituído por um outro fardo. Do contrário, vão vir sobre nós outros fardos que só vão impedir a nossa caminhada com o Senhor. Em Hebreus 12:1 fala, deixando de lado todo o pesos na nossa vida. Pesos, coisas às vezes, irmãos, que são lícitas. Coisas de família, coisas de trabalho, coisas dos negócios, coisas até mesmo espirituais da igreja. Podem se tornar pesos se não forem os fardos do Senhor. Por isso é muito importante que, na vida cristã, cada um de nós busque o Senhor e receba os fardos que Ele tem para nos dar. Você já sabe qual é o seu fardo? O Senhor quer repartir conosco os seus fardos. Meus irmãos, o Senhor tem um desejo muito grande de repartir conosco o seu coração. E por isso esse assunto do encargo é um assunto fundamental. Para que nós cresçamos no Senhor, para que nós aprendamos o caminho da vida cristã, é necessário que nós entendamos qual é o nosso fardo. O Senhor tem um fardo para nos dar. O fardo dele é suave. O fardo dele não é um peso que nos amassa, que nos pressiona, que nos acusa, que nos faz ficar preocupados. O fardo dele é suave. Ele tem um fardo para nos dar. Esse fardo, ele pode até parecer alguma coisa pesada, difícil, mas quando nós o tomamos, irmãos, nós vamos ver que esse fardo impulsiona a nossa vida. Libera a nossa vida numa direção. Esse é o fardo do Senhor. Nós precisamos, tal como Abacuque, receber os encargos, os fardos de Deus. E isso é uma coisa fundamental na vida cristã. O livro de Abacuque começa com os encargos. Como é que a gente pode entender um pouco isso, irmãos? Existe um exemplo muito claro na vida do Senhor Jesus. Em João 2, no capítulo 2 do Evangelho de João, nós temos uma cena da purificação do templo. João 2:13. Diz a palavra de Deus ali, que estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém
E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou a todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Meus irmãos, fazia muito tempo que o pátio do templo em Jerusalém tinha essas pessoas vendendo pombas, ovelhas, cabritos, animais para os sacrifícios. Esses animais que eram vendidos no templo, eles já tinham a certificação dos sacerdotes. Quer dizer, se você fosse a Jerusalém com a sua ovelhinha, de repente no caminho a ovelhinha podia se machucar, podia escorregar, machucar a perna, ficar com uma ferida. E eles ofereciam então essa facilidade. Não, compra a sua ovelhinha aqui então, compra a sua pombinha aqui. Os comerciantes estão aqui, nós certificamos os produtos. É óbvio que os sacerdotes tinham, né, um bom lucro disso aí também, né? Mas por muitos anos isso aconteceu sem que ninguém se preocupasse com isso. Isso é uma facilidade. Também estavam ali os cambistas. O dinheiro do templo é um dinheiro exclusivo. Vinha muita gente de fora. E aqueles cambistas faziam as trocas. Facilitavam as coisas, né? Obviamente que os cambistas lucravam e davam parte do seu lucro, né, para os sacerdotes. E as coisas aconteciam assim por muitos anos. Ninguém se importou com isso. No entanto, quando o Senhor Jesus, ao iniciar o seu ministério, foi pela primeira vez a Páscoa, ele encontrou no templo os que vendiam esses bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Ele olhou e algo foi gerado no seu coração. Ele pegou uma corda e fez um chicote, e ele se lançou sobre aqueles comerciantes, expulsou todos do templo, os animais juntos, derrubou as mesas com o dinheiro dos cambistas e virou essas mesas e mandou embora os que vendiam as pombas. Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Meus irmãos, por muitos anos ninguém se importou com aquilo. Tudo ocorria normalmente, como se fosse normal. Mas o Senhor Jesus não suportou aquela situação. Não suportou aquele comércio que envergonhava o nome do seu Pai. E naquele momento, seus discípulos lembraram a Escritura. Aqueles discípulos do Senhor eram judeus tementes a Deus, que haviam memorizado muitos trechos das Escrituras, se não toda. E a Escritura nos seus corações foi lembrada pelo Espírito Santo naquele momento. O zelo da tua casa me consumirá. Salmo 69, 9. Meus irmãos, isso é encargo. Encargo é que nós percebemos as coisas de uma forma diferente. Que cena é essa? Nosso Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que veio, amoroso, para dar a sua vida para nos salvar. João é o discípulo do amor. Mas essa cena parece até uma cena grotesca. Vocês imaginem o Senhor caminhando no meio do templo, com aquele azorrague, acertando os animais, botando para fora,
virando as mesas dos cambistas, sei lá, com o pé, eu não sei como é que foi, virando aquelas mesas, derramando dinheiro no chão, expulsando todo mundo para fora do templo. O zelo pela casa de Deus. O zelo gerou aquela atitude. Isso é encargo, irmãos. Isso é quando nós temos carga pelas coisas de Deus. Quando nós ficamos indignados. Claro que não é só indignação, às vezes é compaixão. Às vezes é serviço, é doação. Doação até acima daquilo que a gente pode. Isso é encargo. É aquele sentimento que vem lá de dentro, que nos leva a agir de uma forma que talvez até seja inesperada pelos outros. Encargo gera percepção. É muito comum que nós estejamos distraídos e as situações estejam acontecendo e nós nem estejamos. Mas o encargo nos faz ficar sensíveis. Isso é um encargo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 16, 17, ele fala sobre uma necessidade que foi colocada sobre ele. Em 1 Coríntios 9, 16, 17, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, então a responsabilidade de despenseiro me está confiada. Meus irmãos, nós somos dispenseiros da graça de Deus. Deus nos concedeu graça. Deus nos concedeu a vida eterna. É muito importante, irmãos, nós pensarmos sobre o que é a vida eterna. Porque é muito comum no meio cristão que a vida eterna seja, assim, de forma sutil. A gente pensa na vida eterna somente como uma vida que vai durar para sempre. Não acaba mais. Mas a vida eterna, ela não é só em extensão. Ela é uma qualidade de vida. Nós, quando nascemos de novo, recebemos vida. A vida de Cristo em nós. E essa vida é para ser vivida hoje. Essa vida, irmãos, ela tem um tremendo potencial. Ela tem potencialidades que nós não conhecemos. Essa vida que nós recebemos, a vida de Cristo, ela é muito diferente da nossa vida natural. Né? Nós estamos acostumados a viver com a vida natural que nós recebemos. Estamos acostumados a pensar com a nossa cabeça, a sentir com as nossas emoções, né? A resolver com a nossa vontade, fazer, não fazer tais coisas. Mas, irmãos, a vida eterna que nós recebemos no novo nascimento é uma vida muito diferente da vida natural. Ela é uma vida que tem potencialidades tremendas. Irmãos, nós precisamos descobrir, explorar essa vida e viver por meio dessa vida. Por isso que Abacuque diz: aviva a tua obra, ó Senhor. A vida que nós recebemos, ela precisa ser explorada, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser manifestada em plenitude. Essa é uma vida tremenda, irmãos. O inimigo quer cegar os nossos olhos para que nós não enxerguemos a tremenda potencialidade dessa vida. E como nós temos coisas para aprender dessa vida eterna que nos foi dada. Essa é a graça que nos foi dada como dispenseiros. Por isso que nós podemos receber encargos. Porque nós recebemos todo o potencial. Essa vida está em nós. E essa vida é a nossa glória. Nossa glória. Lucas 21, 34 tem um versículo muito importante a respeito de encargo. Que diz assim, Lucas 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos,
para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. O Senhor aqui nos adverte: acautelai-vos que o vosso coração não fique sobrecarregado. Meus irmãos, a orgia, a embriaguez e as preocupações. Nós podemos tomar isso no sentido literal, mas também tem um sentido figurativo. Esse mundo é uma orgia. E esse mundo às vezes nos engana a andarmos na sua orgia, na sua embriaguez, enganados, atrás das coisas que ele oferece. E nós perseguimos, empregamos o nosso tempo em investir em nós mesmos, na nossa beleza física, na nossa prosperidade material, na prosperidade material dos nossos filhos. Nós, irmãos, nós podemos ter preocupações, e quando o trecho fala de preocupações, são preocupações que podem ser lícitas. Mas o que acontece? O coração fica sobrecarregado. E nós, às vezes, notamos que os nossos dias, as nossas horas vão se passando em preocupações. Hoje eu estou preocupado com a minha doença, amanhã eu estou preocupado com o meu emprego, depois de amanhã eu estou preocupado com as minhas finanças, depois vem a preocupação com o filho, com a filha, com a igreja, com o país, com o desemprego, com... Irmãos, o coração fica sobrecarregado. E se o nosso coração está sobrecarregado, nós não vamos receber os encargos de Deus. Porque não tem lugar. Às vezes a gente está com o celular, né? Aí fica baixando gravação, imagem, filme, fotografia. Daqui a pouco acaba a memória do celular, né? Não tem mais espaço. Aí ou a gente tem que limpar o que tem no celular, né? Ou a gente tem que comprar outro celular, alguma coisa tem que fazer, né? Irmãos, nosso coração é assim. O nosso coração ele tem uma capacidade limitada. E se nós estamos embriagados, se nós estamos preocupados com muitas coisas, envolvidos em muitas coisas, não sobra espaço para receber os encargos de Deus. Quando o Senhor nos salva, Ele nos salva para repartir o seu coração conosco. Ele nos diz assim: eu sei que tu tem muitas cargas no teu coração, muitos pesos. Deixa esses pesos comigo. Entrega teu emprego, as tuas finanças, teus filhos, tua mulher, teu marido. Entrega a crise brasileira, o desemprego, a inflação. Entrega tudo. E recebe os meus encargos. Eu tenho encargos para te dar. Tu vai ver que esses encargos vão te dar uma nova perspectiva de vida. Eles vão te dar uma nova direção. Eles vão envolver o teu coração e eles vão te aproximar de mim. Ah, irmãos, isso é uma coisa tremenda. Os encargos de Deus. Que o Senhor possa nos ajudar nisso. Que o Senhor possa nos ajudar a liberar os nossos corações dos nossos encargos, dos nossos pesos, para que nós possamos receber os encargos dele e viver de acordo com os encargos que o Senhor quer nos dar. O encargo nos leva ao segundo tema desse capítulo, 1 de Abacuque. Se nós entendemos então que o Senhor quer que nós nos livremos dos nossos encargos, dos nossos pesos de vida, para recebermos, aí então nós devemos estar atentos, porque Ele vai nos mostrar os seus encargos. O profeta Abacuque viu, né, o encargo que o profeta Abacuque viu. Foi uma coisa revelada para ele. E nós vemos que o encargo, ele nos leva para a comunhão com Deus. Receber o encargo de Deus vai nos levar a uma forma de comunhão com Deus,
que talvez nós ainda não conheçamos. Olha aqui Abacuque, vamos ler capítulo 1, do 2 ao 4. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. O profeta Abacuque, ele é bastante atrevido. A comunhão dele com o Senhor não é uma comunhão qualquer, irmãos. Ele está aqui como que colocando o Senhor na parede. Ele diz assim, Senhor, até quando? Tem que ter coragem para fazer uma oração dessas. Mas por que é? Como se explica uma oração atrevida dessas? É um encargo. Como ele tem um encargo de Deus, um encargo pela santidade de Deus, pela glória de Deus, pelo testemunho de Deus, esse encargo faz ele ver as coisas. E ele vê a sua nação, o reino de Judá, a nação chamada por Deus, ou o que sobrou dessa nação, porque Israel já tinha sido levada para o cativeiro pelos assírios. Né? Sobrou duas tribos, Judá e Benjamim, o reino de Judá. E os dias em que Abacuque viveu, os autores têm diversas opiniões. Eu creio que ele viveu nos dias de Manassés, do rei Manassés, que foi um rei iníquo, um rei pecador, um rei que realmente perverteu os caminhos de Judá, mas que ao fim do seu reinado se arrependeu. Ele viveu, portanto, num tempo de decadência espiritual, num tempo de formalismo e de corrupção generalizada. E ele clama a Deus, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Ele exige do Senhor, Senhor, faz alguma coisa? Essa nação é para ser o teu testemunho aqui na terra. Como tu pode suportar que isso esteja acontecendo? Isso não é possível. Tu fizeste promessas para Abraão e a sua descendência. Como pode ficar dessa forma? Ele coloca Deus na parede, irmãos. Meus irmãos, esse tipo de comunhão é gerada pelo encargo. Deus responde. Deus gosta daqueles que são ousados, intrépidos e que vão à sua presença para questioná-lo, mas não questionar a Deus no sentido assim de dizer que Deus está errado. Ah, Senhor, isso não podia acontecer comigo, eu sou teu filho. Não. Mas questionar a Deus no sentido dos próprios propósitos de Deus. Senhor, como é que pode? É o teu propósito, é a tua santidade, é o teu testemunho. Como as coisas podem estar assim? Isso não é possível. Deus responde essa oração. E Deus responde a partir do versículo 5 até o versículo 11. E responde dizendo que algo iria acontecer. Algo que ninguém imaginava na época. Por isso que provavelmente é no tempo de Manassés. Alguns dizem que foi bem mais tarde, no reino de Josias, no final, né? Mas naquela época os caldeus já eram um império forte. No dia de Manassés ainda não. Os assírios eram a grande potência mundial. Em breve isso seria revertido. Mas Deus responde que ia suscitar os caldeus. Versículo 7, eles são pavorosos e terríveis. Versículo 9, eles todos vêm para fazer violência. Eles escarnecem dos reis.
Irmãos, é um povo terrível pela sua crueldade, com que eles viriam para disciplinar o reino de Judá. O profeta pediu providências de Deus e Deus respondeu. Só que essa resposta não era o que Abacuque esperava. Abacuque queria um avivamento ali dentro de Judá mesmo, um arrependimento por parte dos sacerdotes, da família real. Ele pedia por isso, providências nesse sentido. Deus não disse isso. As respostas de Deus sempre nos surpreendem. Deus disse que viriam os caldeus. Eles invadiriam a terra e seria algo terrível. Abacuque fica apavorado. Versículo 12 começa a resposta de Abacuque à oração. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Irmãos, vocês percebem? Abacuque, a profecia de Abacuque é uma profecia muito interessante, porque é um homem em comunhão com Deus. É um homem que está interagindo com Deus de uma forma muito viva. Ele clama a Deus, ele põe Deus na parede. E como ele põe Deus na parede, Deus responde. Eu vou te dizer o que eu vou fazer. Eu vou trazer os caldeus. Eles vão vir lá da Babilônia. E eles vão arrasar o Judá. Eles vão levar o povo de Judá cativo. E Abacuque se assusta. Calma lá, Senhor, eu não estava pedindo tanto assim, não. Só um pouquinho. E aí ele começa a contra-argumentar com Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Aí ele lembra, não morreremos. É interessante que o livro de Abacuque é um profeta cheio de sentimento. E a sua profecia está cheia dele mesmo aqui. Né? Ele é uma pessoa viva com sentimentos. Ele fala com Deus. Ó meu santo, não morreremos. Ele lembra, não Senhor, tu tem um pacto eterno com Israel. Tu fizeste um pacto com Abraão. Por causa disso eu sei, nós não morreremos. Pode ser que a tua disciplina venha, mas tu não vai dar fim ao teu povo. Porque tu és fiel à tua própria promessa. Ele lembra disso. Não morreremos. Aí ele diz, para executar o juízo tu puseste aquele povo. Tu fundaste para servir de disciplina. Aí ele diz, tu és tão puro de olhos, não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras? E te calas quando o perverso devora o que é mais justo que ele. Abacuque como que está dizendo assim, Senhor, calma com o teu juízo. Judá é uma nação que se desviou de ti, se afastou dos teus caminhos, mas esse pessoal dos caldeus são muito piores. Eles não te temem, eles são idólatras. Tu vai deixar que o injusto, o iníquo, devore aquele que é mais justo do que ele? Vocês percebem o tipo de relacionamento, meus irmãos? Isso é comunhão. Isso é comunhão. Isso é comunhão de verdade com Deus. É receber os encargos de Deus e conhecer o que Deus pensa a respeito da situação presente e interagir com Deus. Interagir com Deus. Isso é comunhão. Isso é verdadeira comunhão. Mais adiante, no capítulo 2, versículo 1, após ter novamente pressionado a Deus, na parte final do capítulo 1, nós vemos Abacuque no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza,
e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Percebam a atitude do profeta. Ele, de novo, ele faz a sua oração, recebe a resposta, faz outra oração e ele vai para a sua torre de vigia. Porque Abacuque, quando ora, ele espera a resposta. E se a resposta não vem imediatamente, ele vai esperar. Ele vai esperar a resposta que ele terá à sua queixa. Isso é maravilhoso, né, irmãos? E nós sabemos que Deus vai responder de novo a Abacuque, no capítulo 2. Né? E lá no capítulo 3, nós não vamos ver isso agora porque é das outras, né? Nós temos outra oração. Ele diz assim: tenho ouvido, 3:2, tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Esse é um profeta que coloca o seu coração diante de Deus. Ele questiona a Deus, ele recebe a revelação de Deus, ele tem o seu coração carregado e ele expressa o seu sentimento diante de Deus. Ele se envolveu com a vontade de Deus a tal ponto que a sua interação com Deus é como uma pessoa com outra pessoa. Isso nos fala, irmãos, de verdadeira comunhão. Quando nós falamos de comunhão, tem dois exemplos na Bíblia que eu acho que são muito interessantes para nós olharmos. São duas pessoas que a Bíblia descreve como amigos de Deus. Um deles diretamente, o outro indiretamente, mas são amigos de Deus. E, irmãos, isso nos fala dessa questão de comunhão. Deus deseja ter comunhão conosco. Quando Deus nos criou, quando criou o primeiro homem lá no jardim, nós sabemos que ele ia ao entardecer. Deus comparecia no jardim. E nós sabemos que Deus, mesmo antes de vir em carne, ele aparece muitas vezes no Antigo Testamento. E nós sabemos que esse Deus que se revela pessoalmente é o Senhor Jesus. Deus vinha ter comunhão com o homem no jardim do Éden. O homem trabalhava durante o dia, mas ao entardecer, Deus vinha ter comunhão com ele. Meus irmãos, a gente sempre pensa assim, Deus vem ter comunhão porque ele quer instruir o homem, ele quer, né? Mas, irmãos, isso é verdade, mas Deus deseja comunhão conosco. Deus nos criou, nos fez, não porque houvesse a necessidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são eternos e autossuficientes por toda a eternidade. Deus é completo e perfeito em si mesmo, mas porque Ele é tão cheio de amor, Ele é amor, e esse amor é tão intenso que levou Ele a decidir nos criar. E Ele nos fez para que pudesse ter comunhão conosco. Para que em nós Ele pudesse ter um relacionamento de amizade. Meus irmãos, esse é o desejo de Deus. Ele nos deseja. Tiago nos fala que o Espírito anseia por nós com ciúmes. Deus nos deseja para Ele mesmo, para comunhão. Por isso é que nós vemos Abacuque dessa forma envolvido com Deus. De alguma forma, Abacuque percebeu o coração de Deus, recebeu os encargos de Deus e se envolveu intensamente em comunhão com Deus. Um exemplo de amizade com Deus é o exemplo de Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus, e esse termo, Abraão como amigo de Deus, aparece 3 vezes nas Escrituras. Os irmãos nem precisam abrir porque nós não vamos ler lá. Ele aparece em 2 Crônicas 20, versículo 7, em Isaías 41, 8, e no Novo Testamento em Tiago 2, 23.
Ali nós vemos Abraão chamado de amigo de Deus. Como é que nós sabemos da amizade de Abraão com Deus? O capítulo 18 de Gênesis nos conta algo muito interessante. Gênesis 18, 16. Nós sabemos que Abraão e Sara receberam a visita, né? Daqueles 3 homens de pé apareceram, né? E nós sabemos que daqueles 3 homens, um deles era o Senhor. E eles compareceram ali e refizeram aquela promessa de que Abraão teria um filho. E disseram, daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Mas parece assim que isso seria o objetivo dessa visita, né? O Senhor veio com 2 anjos ali para reforçar a fé do seu filho, de que ele teria sim um descendente. Dali a 1 ano, ele voltaria para comprovar que a promessa havia sido cumprida. Aí o Senhor está ali com Abraão. E olha só, versículo 16. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Abraão ia levando eles embora, se despedindo. E aqueles 3 homens iam caminhando em direção a Sodoma. E olha o pensamento que vem ao Senhor. Disse o Senhor, disse para si mesmo, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Vejam só, irmãos. Deus vê o coração de Abraão. O Senhor está ali para reafirmar a promessa de Deus da descendência que ele terá. Mas aí quando o Senhor está indo, parece que ele tem um pensamento assim: eu estou indo fazer alguma coisa em Sodoma. Será que eu devo ocultar isso do meu servo Abraão? E ele não oculta, porque ele sabe do coração de Abraão. Irmãos, aquele coração atraiu o desejo de Deus por comunhão. E então Deus diz o que ele vai fazer. Disse mais o Senhor: com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Se não é assim, sabê-lo-ei. O Senhor diz para Abraão que ele vai lá para julgar Sodoma. O Senhor sabe que o sobrinho de Abraão está em Sodoma. Ló foi para Sodoma. Deus revela o seu propósito, porque ele deseja que os seus filhos interajam com ele. Ele deseja despertar os seus filhos para que interajam. Deus não quer fazer as coisas que ele faz sozinhos, meus irmãos. Deus deseja nos confiar o seu reino, os seus movimentos, o curso da história desse mundo, o curso da igreja. Deus quer repartir isso com os seus filhos. Ele quer nos revelar. Mas se nós não tivermos um coração, se nós não tivermos quietude, se nós não estivermos em comunhão, nós não vamos ouvir. Então Deus disse a Abraão. O que aconteceu depois? Você sabe. Abraão começou a negociar com Deus. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Ou seja, Abraão, em vez de somente despedir, como dizia o versículo anterior, ele resolveu ir adiante. Continuou caminhando. Estava indo para longe de casa porque ele queria comunhão.
E aproximando-se a ele, ao Senhor, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim? E não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Vocês percebem? Abraão se envolveu nos negócios de Deus, os negócios do Pai. Abraão pensa em Ló. E ele pensa no seu sobrinho e diz assim: quem sabe o meu sobrinho testificou do Senhor lá. Quem sabe meu sobrinho ganhou 50 pessoas. Quem sabe tem lá um pequeno testemunho do Senhor no meio da perversão daquela cidade. E o Senhor começa a interagir com ele. Se houver 50, eu não vou julgar a cidade por amor de 50. Aí o Abraão continua a negociar. Senhor, mas mais uma vez te pergunto, se houver 45? E o Senhor novamente diz que se houver 45, não vai julgar a cidade. E aí Abraão vai para 40. Abraão vai para 30. Abraão vai para 20. E Abraão vai até 10. E o Senhor diz, por amor, se houver 10, por amor dos 10 eu não vou julgar a cidade. Nesse momento, então, o Senhor se aparta. Nós sabemos o que aconteceu, que Sodoma foi julgada, mas a família de Ló foi tirada de lá. Meus irmãos, o interesse de Deus aqui, acima de qualquer coisa, é que o seu filho seja despertado a participar dos seus negócios. Isso é comunhão. Isso é comunhão quando há um coração desejoso de receber o encargo de Deus e de partir para negociar com Deus. Foi isso que Abacuque fez ali no capítulo 1. Inconformado com o que estava acontecendo, clamando a Deus: Senhor, tu tem que agir. Não pode ser assim. E o Senhor respondeu: eu vou agir. Vou mandar os caldeus. E aí ele responde de novo: não, Senhor, calma lá. Não tanto assim. É o teu povo. Tu vai eliminar o teu testemunho? O Senhor quer nos chamar para esse tipo de comunhão hoje. Abacuque descobriu isso e nós devemos descobrir. Segundo exemplo de comunhão, Moisés. Vamos ler lá em Êxodo 33. Outro amigo de Deus. Êxodo 33, de 7 a 11. Versículos de 7 a 11. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Meus irmãos, que maravilhosa condescendência de Deus. Moisés ia para a tenda, armava a tenda longe do arraial, um lugar afastado, afastado dos demais, afastado do barulho do dia a dia. Lá ele armava a sua tenda. E a nuvem vinha e descia e chegava à porta da tenda. Ali falava Deus com Moisés face a face. E não falava como a gente vê naqueles filmes clássicos, né? Aquela voz de trovão. Ouve, ó Moisés. Não, não, meus irmãos. É como um homem fala, o seu amigo.
Porque Deus quer amizade conosco. Ele deseja amizade conosco. Ele deseja o nosso coração. Ele deseja ouvir as nossas palavras. Claro, irmãos, nós não podemos nos achegar a Deus de qualquer jeito, né? Se nós temos pecado na nossa vida, né, nós não podemos nos achegar a Deus. Nós precisamos ser santos. Nós precisamos estar debaixo do sangue de Jesus, né? Eu não quero dizer assim que isso é uma coisa fácil, que é só fazer como um livro de autoajuda, se achegar a Deus. Não, irmãos. Santidade, o Senhor requer santidade, né? Mas para isso nós temos o precioso sangue. Para isso nós podemos recorrer ao sangue de Jesus. Para isso nós podemos pedir sempre o perdão dos nossos pecados. E por meio do sangue, o novo e vivo caminho está aberto. E nós podemos nos achegar, né? Esse é o chamamento. E aqui Moisés tinha essa comunhão com Deus. Como que é a comunhão com Deus de Moisés? O capítulo anterior, o 32, nos revela um pouquinho disso. Êxodo 32, a partir do versículo 7. Olha só o que Deus diz para Moisés. Moisés estava aqui no monte, tendo comunhão com Deus. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizesse sair do Egito, que tu fizesse sair do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Que tentação, né, irmãos? Que tentação. Moisés seria o novo Noé, né? No sentido espiritual. A nação que Deus havia chamado ia ser eliminada. E de Moisés, Deus iria fazer um novo povo. Moisés poderia ter pensado: puxa vida, realmente, eu tenho vivido uma vida na presença de Deus, né? E esse povo é tão duro. Mas olha o que Moisés responde. Versículo 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Deus antes disse: olha aí, ó, esse teu povo, olha o que eles fizeram. O povo de Moisés, né? Aí Moisés responde para Deus: não, Senhor, por que se acende essa ira contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito? Não é meu povo, Senhor, nem eu que tirei do Egito, não. É teu povo que tu tiraste de lá. Parece que Moisés tem que lembrar a Deus de que ele não está sendo muito preciso no que ele está fazendo, né? Não, Senhor, os teus termos não estão bem precisos. É o teu povo que tu tiraste de lá, com grande fortaleza e mão poderosa. Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou, para matá-los dos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão e de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Versículo 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Moisés levou Deus a se arrepender. Meus irmãos, é preciso que nós entendamos aqui as figuras do Antigo Testamento. É claro que Deus não se arrepende. É claro que Deus nunca erra. Mas Deus faz as coisas para ganhar o nosso coração. Então, ele se revela para Moisés. E ele diz assim: ó, isso é teu povo.
tu tirou de lá, olha o que eles estão fazendo. Sai da frente, eu vou acabar com eles. Eu vou fazer de ti um novo povo. E Moisés interage com Deus. Senhor, não é meu povo, é teu. Não fui eu que tirei do Egito, foi tu. Quanto ao mais, o Senhor pensa bem, é o teu nome. O que as outras nações vão dizer? Tirou aquele monte de gente do Egito para matar eles no deserto. Que tipo de Deus eles vão imaginar que tu seja, Senhor? Além do mais, Senhor, te lembra? Tem promessa que tu fizeste a Abraão, Isaac e Jacó. Promessa eterna. Deste aquela terra para eles, eternamente. Como é que fica, Senhor? E aí o Senhor se arrepende. Meus irmãos, vocês percebem o tipo de relacionamento aqui que Deus quer com que nós estejamos envolvidos. Isso é comunhão com Deus. Moisés se torna atrevido, ao ponto de que o Senhor diz para ele, em 33, versículo 17, antes do 33, 12, ali o Senhor, nós não precisamos ler vamos ler do 12 ao 16. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Você percebe que Moisés cobrando de Deus, Senhor, tu me disse isso. Aí, versículo 13, agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça, e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe, Deus respondendo a Moisés, no 14, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Vocês percebem? Deus promete que vai com eles, mas ele diz assim, veja bem, se a tua presença não vai comigo, não saiamos nós deste lugar. Moisés quer deixar bem claro os termos com os quais ele está dialogando com Deus. E ele é ousado. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? É como se ele dissesse, Senhor, qual é o sentido? O único sentido de nós sermos um povo separado por ti é que tu andes no nosso meio. Tu tens que estar conosco, Senhor. Não pode haver outra condição. Tu tens que estar andando no nosso meio. Moisés pedindo isso para Deus. Meus irmãos, por isso que eu digo, é preciso um encargo primeiro. Uma vida diante do Senhor, recebendo os encargos de Deus. Esse encargo vai nos levar a um relacionamento com Deus que é progressivo. É um envolvimento com Ele mesmo. Não é conosco, com as nossas coisas, com essa vida, mas é com Ele mesmo, com os seus propósitos. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando Deus diz isso, versículo 17, continua. Disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Deus elogia Moisés. E Moisés aproveita. Ele não está preocupado com o elogio, irmãos. Ele não quer ser elogiado, mas ele aproveita. Já que Deus disse isso, ele diz assim, então ele disse, Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. A ambição de Moisés. Ele quer ver o Senhor. Ele quer ver o Senhor com maior precisão. Ele quer ver a pessoa do Senhor. Rogo-te que me mostres a tua glória. Ele é ousado. Ele quer conhecer o Senhor. E o Senhor, nos limites da antiga aliança, ele diz, versículo 19, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. E coloca Moisés na fenda da rocha. E passa. Mas ele cobre com a mão. Depois ele tira a mão para que ele possa ver Deus, Moisés possa ver Deus pelas costas. Porque não era possível ver a face do Senhor.
Que gloriosa comunhão que Moisés tem com Deus, irmãos. Nós sabemos que lá no Monte da Transfiguração, ele viu a face do Senhor. Ele pôde ver a face do Senhor. Que ambição do coração desse homem. Um homem tão envolvido com os propósitos de Deus, que talvez o momento máximo da sua comunhão foi esse. Peço que me mostres a tua glória. Conhecer a tua pessoa, Senhor. É o que eu quero conhecer. Meus irmãos, isso nos mostra o desejo do coração de Deus. Deus deseja a comunhão conosco. Deus nos chama para nos achegarmos a Ele, para estarmos junto dEle, para conhecermos o seu coração e estarmos envolvidos com os desejos e encargos do seu coração. Esse é o chamamento dele hoje. Abacuque, ali no capítulo 1 nós vemos um homem que recebe um encargo de Deus. E esse encargo o coloca numa comunhão ativa com Deus. Meus irmãos, busque a Deus dessa forma. Peça que o Senhor coloque os seus encargos. Peça que o Senhor leve toda a carga que não seja dele, todo o peso. E peça para Ele: Senhor, eu quero receber os teus encargos. Aguarde na torre de vigia. Separe o seu tempo para estar diante dele. Coloque ele na parede com o devido temor, com a devida reverência, em santidade, debaixo do sangue. Seja ousado na comunhão. Ele vai responder. Ele deseja responder. Ele vai criar situações para que nós sejamos informados dos seus propósitos e venhamos a interagir com Ele. Deus quer que nós cresçamos na inteligência dos seus propósitos, irmãos. Ele quer que nós sejamos... Nós conhecemos tanta coisa hoje. Nós conhecemos todos os detalhes da Operação Lava Jato. Nós conhecemos todos a escalação do time de futebol. Nós sabemos tanta coisa, nós acumulamos no nosso cérebro, irmãos. E são coisas lícitas. Não há condenação nisso. Mas, irmãos, o Senhor quer nos revelar os detalhes do seu propósito eterno. Ele quer nos mostrar como é que Ele está movendo as nações hoje, como é que Ele está movendo a sua igreja hoje, como é que Ele está usando pelo seu Espírito os seus recursos para levar adiante o seu propósito nessa terra. Ele quer revelar isso ao nosso coração. E Ele quer revelar também as coisas menores, as coisas pequenas da nossa família, da igreja, da nossa congregação, dos irmãos. Ele quer repartir conosco o seu coração. E Ele quer que nós interajamos com Ele. Que maravilha! O chamado do nosso Deus, a comunhão. E a maior recompensa, irmãos, é que esse tipo de comunhão nos leva a ver a sua face. Essa é a maior recompensa. Se nós nos achegamos a Ele, nós vamos ver a sua face. E que recompensa maior do que se achegar à face do Senhor? De poder tocar o Senhor. No domingo nós vamos partir o pão aqui. Quando nós partimos o pão juntos, irmão, que oportunidade de do nosso espírito tocar a realidade do Senhor. Isso é comunhão. O Senhor quer. O Senhor foi e ia ao jardim para comungar com Adão e Eva. Hoje, Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. Porque Ele quer ter comunhão conosco. Repartir o seu coração conosco. Que o Senhor possa nos ajudar a entender a lição de Abacuque. O encargo que leva à comunhão com Deus. Vamos orar. Pai querido, te damos graças pela tua palavra. Rogamos que a tua palavra viva possa ser usada pelo teu Espírito como aquela espada de dois gumes, que corta até o ponto de dividir alma e espírito, que separa, Senhor, aquelas coisas que são nossas daquilo que é teu. Senhor, nós precisamos disso, porque queremos receber os teus encargos.
Queremos ser pessoas carregadas com o teu fardo leve. Queremos ter as nossas vidas conduzidas pelo teu fardo. Ajuda-nos, Senhor, que isso nos leve à comunhão contigo. Queremos ver-te, Senhor. Queremos nos relacionar contigo de uma forma viva e nova, que não conhecemos. Queremos crescer nesse relacionamento contigo, cada vez mais. Ó, Senhor, ajuda-nos. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.